Graça e paz, amada igreja. Hoje é segunda-feira, dia 26, e a gente vai fazer uma reflexão juntos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 10. Eu vou estar lendo uma parte de um versículo. Irmãos, não é comum. Normalmente eu gosto de ler vários versículos, até mesmo capítulos, mas tem uma palavra que me chamou a atenção durante algumas horas deste dia. E eu lembrei deste versículo. Está lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo... A partir do versículo 7, a gente vai ver Jesus falando que ele é a porta das ovelhas. E daí ele vai falando, né, a respeito dele ser a porta, dele falar que o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. E no versículo 10, sim, o versículo que eu quero compartilhar com a amada igreja, a segunda parte. Diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. É verdade que é um trecho bem curto e difícil, Senhor, de explicar, porque sendo curto aquilo que nós lemos, é do Espírito Santo que vem toda a Tua revelação. Nos ajuda, Senhor, a compartilhar com a Tua amada igreja nesta hora. Amém. Irmãos, eu peguei a liberdade de abrir o dicionário antes, e abri o dicionário do Google, né? Eu coloquei lá dicionário. E ele pergunta assim, qual a palavra que você quer que tenha explicação? Dicionário da língua portuguesa. E eu coloquei lá, vida. E aí tem definições: espaço de existência entre o nascimento e a morte. Tempo que o ser vivo produz, né? Na área da biologia. Havia várias definições, né? Mas, por incrível que pareça, havia um item número 5 dentre as definições que eu acredito que a pessoa que escreveu ali conhece a palavra de Deus ou se baseou na palavra de Deus. Estava assim: tempo que transcende o físico. Tempo que transcende, digamos, o corpo físico. Aí estava lá, vida eterna. E aí eu falei, olha só que bênção, né? Lá no dicionário, que não é a Bíblia, aquela pessoa que traduziu a palavra vida lembrou que existe um tempo que transcende esse corpo físico e que também é considerado vida, e que está escrito ali, vida eterna. E eu venho para o texto aqui do livro de João, em que Jesus diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, com fartura. Irmãos, quando aquele que nos dá a vida, que nos dá o fôlego, que nos dá a vontade de viver, que nos dá os recursos, que conhece melhor do que todos nós o que é a vida, ele diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, me faz refletir ou me faz pensar que a vida tem um valor muito grande, que a vida é muito mais do que o que nós pensamos, do que as 24 horas, por exemplo, que vivemos num dia, do que o tempo que nós estamos aqui, do que a biologia conhece, do que a medicina conhece, do que o coração que está aqui batendo para que o nosso corpo, né, físico continue funcionando, né, é muito mais. E até um dos cantores nacionais, se não me engano, o Gonzaguinha, ele tem uma música que fala sobre a vida, ele diz que a vida é bonita e é bonita, né? A parte mais do estribilho assim, da música, a música, né, fala sobre a vida. E Jesus então diz que ele veio, que a função dele é como se ele resumisse, né?
Eu vim aqui, não foi para matar. Eu não vim para roubar. Eu não vim para destruir. Eu não vim para entrar pulando a cerca, pulando o muro da tua casa. Eu não vim para arrombar as portas. Eu vim para que vocês tenham vida. Irmãos, eu não sei quem gosta de ver, por exemplo, as crianças brincando, as pessoas se divertindo, as pessoas dando risadas, não é? Lá no livro de Eclesiastes diz que não existe nada melhor para um homem ou para uma mulher, né? Eles trabalharem, viverem e gozarem do bem do seu trabalho. E que isso não vem do homem, isso é dom de Deus. Porque ali, acredito, irmãos, que quando Salomão escreveu aquilo ali, naquele contexto estava ali uma alegria, o viver, né? Quando a gente vê as crianças, quando a gente ouve o riso delas, a vontade, né? Aquela alegria que elas têm, a gente parece que está vendo a vida se multiplicando, a vida com vontade. E quando Jesus diz para a gente, irmãos, que já aparentemente tem um tempo de vida físico, que nasceu e viveu um tempo, ele diz, olha, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. E parece que a gente já viveu, que não vai viver mais nada. Ou parece que o tempo de vida nosso é aqui, e como diz muitos, morreu, acabou. E não é isso, né? Nós precisamos crer que a vida que Jesus diz que vai nos dar, e que nos dá com abundância, não há dicionário, não há ciência, não há homem que consiga definir, né, tão bem esta palavra que Jesus quis dizer. Se o autor lá do dicionário pudesse entender tudo que está escrito aqui, que Jesus falou sobre eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, talvez ele tivesse que escrever muito mais, ele teria que estudar muito mais fundo para entender que vida é esta que Jesus está falando. Hoje, um grande mal da população, mal no sentido de doença, no sentido de situação adversa, é que as pessoas muitas vezes não têm mais vontade de viver, que entram em verdadeiras depressões, problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de relacionamento, e a vida às vezes perde o valor. Quando a gente liga a televisão pela manhã, quando a gente vê as notícias, quando a gente vê as coisas que acontecem próximas da gente, e às vezes nós somos também culpados, nós vemos que pouco ou nenhum valor damos à vida. Quando Jesus diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, será que nós temos valorizado a vida que o Senhor nos dá? A vida que se coloca próximas da gente, as pessoas, para que nós compartilhemos um pouco dessa abundância de vida que Deus nos dá? Será que nós não temos no nosso interior, através do Espírito Santo, o conhecimento dessa vida que Jesus está falando e estamos sendo egoístas e não compartilhar com as pessoas? Irmãos, essa palavra que Jesus deu aqui, oposta àquilo que Satanás quer, que é a morte, que é a perdição, que é o inferno, que é uma vida sem nenhuma abundância, uma vida fraca, uma vida triste, uma morte eterna em vez de uma vida eterna. Não é, muitas vezes, aquilo que as pessoas estão conhecendo e não a vida eterna que Jesus nos prometeu e que a gente tem o poder não, mas a sabedoria, o conhecimento de compartilhar para que as pessoas conheçam e tenham a mesma alegria que nós temos, mesmo das adversidades, seja desemprego, seja doença, seja situações adversas, a explosão do Espírito Santo de vida que tem no nosso interior nos faz ter alegria da vida e a vida em abundância que Jesus nos falou. Que Deus dê vida ao irmão e à irmã que está do outro lado,
Ah, meu irmão Kleber, eu já vivi muito. Eu já estou com meus 80 e tantos anos. Eu quero agora é vida eterna, não é? Tem gente que almeja aí, né? Tem gente que não. Tem 80, 90, 100, que aí até 200 se puder. Que o Senhor conceda a você o seu desejo, né, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que 70, 80, o melhor deles é cansaço e enfado. E lá no Êxodo, se não me engano, ou no Gênesis, que os anos do homem seriam no máximo 120 anos, né? Então, que a gente possa experimentar essa vida em Cristo eternamente, né? A gente aprende muito, irmãos, com o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento nos faz ter uma certeza que a nossa vida continua, ela é eterna. Que Jesus preencha o seu coração de vida e que transforme a tristeza em alegria e que o irmão seja feliz neste dia e para todo sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida. E você que ainda não conhece o Senhor da vida, o Senhor da salvação, procure uma igreja evangélica, uma igreja que fale de Jesus Cristo, uma igreja que professa que somente Jesus Cristo é o Senhor. Entregue esta vida que você tem a Ele e Ele vai te dar uma vida eterna em abundância. Amém. Deus abençoe a sua vida.